Você chegou, respire. Esse é o espaço entre as histórias e você. Ao longo dos últimos vídeos, nós fomos tecendo algo juntas. Nós começamos com vozes silenciadas, com terras que secam quando o sagrado é violado. Nós vimos o que acontece quando nós paramos de prestar atenção ao que mais importa. Nós vimos uma mulher recusar esquecer quem é, mesmo quando aquele esquecimento prometia um alívio. E agora nós chegamos na última história que eu queria trazer dentro deste contexto sobre escolhas. Tem uma pergunta que percorre séculos de histórias, dos mitos irlandeses mais antigos até as lendas arturianas medievais. Tem uma pergunta, essa pergunta os reis faziam. Cavaleiros saíam pelo mundo tentando responder. Filósofos, poetas giravam em torno disso sem nunca chegar bem ao centro da questão. O que as mulheres querem? Nas histórias antigas, essa pergunta carregava um peso diferente do que ela carrega hoje. Não era só uma questão de preferência ou de desejos pessoais. Era sobre o que se perde quando o feminino é ignorado, suprimido, deformado. Era sobre o que retorna quando finalmente alguém olha para o que está evitando e tem coragem de ouvir. Nessa história, um rei sai pelo mundo em busca da resposta. Ele pergunta a todas as mulheres que encontra, cada uma está certa que a sua resposta é a única verdadeira, só que nenhuma delas está certa, porque a resposta estava com a última pessoa que ele escolheria ouvir. Vamos conhecer a história que se chama O que as mulheres querem? Um dia, o rei Arthur estava caçando na floresta com os seus homens. Quando ele viu um cervo, brevemente ele apareceu e daí em seguida ele já desapareceu numa confusão de árvores. Fiquem aqui todos, disse o Arthur, eu vou seguir este sozinho. E aí, com o seu arco numa mão e as flechas todas penduradas no seu ombro, o rei foi atrás do cervo, até que bem lá no fundo da floresta, ele matou com um único tiro. Mas quando o animal caiu, uma figura alta, toda vestida de preto, bem armada, forte, saiu das sombras e ficou em frente a Arthur. Que sorte a minha encontrá-lo assim, com a sua flecha já liberada na sua mão? Uma voz profunda retumbou. Arthur, uma vez você me fez um grande mal ao dar as minhas terras ao seu sobrinho Gawain. Agora eu vou retribuir com a sua morte. Pensando rapidamente, o Arthur disse assim, matar-me? Aqui, armado, como você está, e eu vestido apenas com as minhas roupas de caça? Isso não lhe traria honra? A vergonha o seguirá para sempre? Eu concederei qualquer coisa, terras ou ouro, para você poupar minha vida. E o cavaleiro negro, ele assentiu lentamente. Não há terra ou ouro que eu deseje, ele disse. Eu vou lhe dar uma chance de resolver isso com um enigma. 1 dia e 1 ano a partir de agora você deve vir até mim aqui na floresta, sem amigos e sem armas. Se nessa época você não conseguir resolver este enigma, ninguém se oporá se eu tirar a sua vida. Mas se você responder o enigma corretamente, você poderá ir livre. Eu concordo, disse o Arthur apressadamente. E qual que é o enigma? Você deve me dizer o que as mulheres mais desejam acima de tudo. O Arthur franziu a testa, mas daí depois ele assentiu, ele deu a sua palavra de honra de que ele voltaria conforme o solicitado 1 ano e 1 dia depois. E assim, o cavaleiro negro se virou e voltou por entre as florestas indo embora. O Arthur soprou o seu chifre e os seus companheiros de caça logo o encontraram com o cervo morto aos seus pés. Eles retornaram
imediatamente para Camelot. Mas o Arthur, ele compartilhou todo aquele evento, todo aquele senhor que ele encontrou, apenas com seu amigo e sobrinho, o Gawain. Senhor, não se preocupe. O jovem cavaleiro falou para o Arthur depois de ouvir toda a história. Nós vamos preparar tanto o seu cavalo quanto o meu. Eu irei em uma direção e você irá em outra, e assim nós iremos em cada cidade do país, onde quer que nós formos, nós vamos perguntar para cada mulher que nós encontrarmos pela resposta desse enigma e continuaremos até encontrarmos a resposta que parece correta. E assim foi. O rei e o Gawain partiram. Todos os lugares que eles foram, eles perguntaram o que era que as mulheres mais desejavam. E todas elas responderam achando que elas estavam certas, achando que a resposta que elas deram era a única verdadeira. E ainda assim parecia que cada resposta era diferente. Algumas disseram que as mulheres amavam estar bem vestidas. Outras disseram que elas queriam nunca ser desprezadas. Algumas disseram que as mulheres queriam um marido bonito e forte. Outras que elas queriam que um homem nunca tentasse provar que elas estavam erradas. Assim, o Arthur e o Gawain coletaram muitas respostas, ainda que nenhum deles encontrasse uma que parecesse verdadeira. Logo, o tempo passou, restava um mês e eles retornaram para Camelot desanimados. Enquanto o Arthur cavalgava na floresta, não muito longe do castelo, ele encontrou uma mulher. E embora ela estivesse vestida em ouro e ela usasse pedras preciosas, ela era a criatura mais repugnante que um homem já viu. Sério. O rosto dela era vermelho e coberto de muco, a boca dela era enorme, os dentes, assim, ó, amarelos, pendendo dos lábios dela. Os olhos eram turvos, eram protuberantes, pareciam duas bolas, assim, ó. A bochecha dela era tão larga quanto um quadril. Ela tinha uma corcunda nas costas, o pescoço era longo, grosso, seu cabelo parecia um amontoado embolado. Tipo um barril, ela era construída como um barril, os ombros assim a 1 metro de largura, os seios enormes e pendentes. Essa senhora se aproximou do Arthur enquanto ele olhava para ela. Deus te guie, rei Arthur, disse ela. Você pode falar comigo ou seguir adiante, mas de qualquer forma, a sua vida está em minhas mãos. O que você quer dizer com isso, minha senhora? Perguntou o rei. Que negócios que você tem comigo? Eu sei da sua busca, ela disse, e de todas as respostas que você recebeu, eu sei que nenhuma delas vai lhe ajudar. Só eu sei a resposta correta. Conceda-me apenas uma coisa e eu lhe direi, e então você não perderá a sua cabeça. E o que você quer? Disse o Arthur. Se eu puder, eu concederei. Você deve me conceder um certo cavaleiro para casar. Seu nome é Gawain. Ou eu me casarei com ele. Ou você encontrará a sua morte aqui nessa floresta em 1 mês. Ai, céus, pensou o Arthur consigo mesmo, que coisa terrível. Que eu seja a causa do Gawain casar-se com uma criatura como ela. E aí, em voz alta, ele disse: não posso prometer que o Gawain se casará com você. Ele, sozinho, que deve decidir. Mas para salvar a minha vida, eu farei o que puder. E assim, por hora, eles se separaram. Mas me diga antes de eu ir, qual é o seu nome? O Arthur perguntou. Eu sou Lady Ragnell, respondeu aquela mulher odiosa. O Arthur voltou então para Camelot, onde o primeiro homem que ele encontrou foi o sobrinho dele. E aí o Arthur contou de novo para o Gawain tudo o que havia acontecido, exceto aquele pedido horrível daquela senhora para casar com ele. Ele disse simplesmente que a Lady Ragnell só compartilharia o seu segredo em troca da promessa de um marido. Isso é tudo? Disse o Gawain.
Eu me casarei com ela? Eu faria isso mesmo se ela fosse um demônio? Caso contrário, eu não seria o seu amigo e parente. Você é o meu rei, você me honrou em muitas batalhas. Eu não hesitarei. E assim, alguns dias depois, o Arthur saiu da cidade e voltou lá para o local que ele havia encontrado a Lady Ragnell. Aí ele disse para ela que o Gawain havia concordado em se casar com ela. Então me diga, rapidamente, minha senhora, a resposta para o enigma? Senhor, você saberá agora, sem mais delongas. O que as mulheres mais querem? Respondeu a Lady Ragnell. É uma resposta muito simples. A única coisa que desejamos acima de tudo é ter soberania. Então siga o seu caminho e diga isso ao Cavaleiro Negro, que certamente ficará zangado e me amaldiçoará, porque todo o trabalho dele estará perdido. Garanto-lhe que a sua vida está segura agora, e eu peço que se lembre da sua promessa. O Arthur, então, ele cavalgou mais rápido que ele pôde, sozinho, desarmado, conforme eles haviam combinado, para aquele lugar onde ele havia encontrado o Cavaleiro Negro 1 ano e 1 dia antes. Lá estava ele esperando pelo rei Arthur. O rei Arthur começou oferecendo uma resposta que havia recebido de todas as mulheres que ele encontrou pelo país. E então outra, e aí mais outra, e aí mais uma. E após a cada resposta, o cavaleiro ele balançava a cabeça com alegria. Não, não, disse ele, obviamente você não tem ideia, você não está tão bom quanto morto, prepare-se para sangrar. Um momento, disse o Arthur. Eu tenho uma resposta a mais para lhe oferecer. Muito bem, disse o Cavaleiro Negro, mas saiba disso, após esta resposta não restará nada além da sua morte. Aqui está a resposta, disse o Arthur, e não haverá morte, porque acima de tudo as mulheres desejam soberania. E quem foi que lhe disse isso? Rugiu o Cavaleiro Negro. Sem dúvida foi a minha irmã, a Lady Ragnell. Que ela queime, viva nas chamas mais quentes. Agora eu sou obrigado a libertá-lo? Então vá antes que eu mude de ideia e quebre a minha própria palavra. O Arthur rapidamente se virou e saiu apressado no seu cavalo para pegar a Lady Ragnell e levar ela para Camelot para o casamento. Tão desagradável era a perspectiva de realizar aquele casamento público com uma noiva como ela, que ele disse para ela que a cerimônia seria de manhã bem cedo. Porque isso significava que haveriam poucas pessoas para assistir à cerimônia, mas a Lady Ragnell, ela não concordou com isso. Não, ela disse firmemente, eu devo me casar abertamente, com um banquete de casamento completo e com muitos convidados presentes. Quando finalmente se encontraram, a Lady Ragnell observou atentamente Gawain, o seu futuro marido. Ele estava enojado por ela? Ele viraria as costas e ignoraria ela? Estranhamente, ele não fez nenhuma dessas coisas. O Gawain se comportou como se ele apreciasse a sua repugnante noiva. E assim eles se casaram, numa grande cerimônia, num salão cheio de convidados. A rainha e as damas choraram por Gawain, e o rei e os seus cavaleiros lamentaram, porque a Lady Ragnell, ela era feia. Ela tinha 2 dentes longos, um de cada lado, parecia uma presa de javali, um crescia para cima, o outro crescia para baixo. A boca dela, como a gente já falou, era larga, coberta de pelos grisalhos, os lábios dela se iam agrupando aqui no queixo, mas o tempo todo o Gawain tratou ela com afeto, com cortesia, com respeito. Após o casamento veio o banquete. A Lady Ragnell sentou-se na cabeça da mesa principal, na cabeceira. E aí todo mundo ficou surpreso com os maus modos dela. Quando ela foi servida de comida, ela comeu o que 6 pessoas comeriam. As unhas dela tinham centímetros de comprimento e ela pegava a comida com as unhas. Ela comeu, nada do que veio diante dela ela recusou. E assim ela comeu até que toda a refeição fosse concluída. Aí mais tarde naquela noite,
Quando eles chegaram no quarto, a Lady Ragnell se virou para o seu marido e disse: Sir Gawain, agora estamos casados. Mostre-me o seu amor com um beijo. Se eu fosse bela, você não hesitaria. Mas, mesmo que eu não seja, peço-lhe que faça isso a meu pedido e com toda presteza. O Gawain disse cortesmente: Certamente, minha senhora. Eu farei isso imediatamente. Isso e mais. Mas quando ele se virou para beijar a sua noiva, em pé, diante dele, não estava aquela criatura horrível com quem ele havia se casado, não. Estava a mulher mais bela que ele já havia visto. Ele se assustou. O que você é? Você é uma bruxa? Eu sou a sua esposa, disse ela. Isso é tudo? Ah, senhora, então eu não devo estar no meu juízo perfeito, disse o Gawain. Hoje cedo você era a visão mais repulsiva que eu já vi, me perdoe por dizer isso agora, mas eu não posso acreditar na minha boa sorte. E aí, ele a beijou com grande alegria. Senhor, disse ela afastando-se por um momento, há mais que você deva saber. Vários anos atrás eu fui deformada por um encantamento causado pelo meu irmão, o terrível Cavaleiro Negro. Ele lançou esse feitiço em mim porque eu não daria a ele o meu tesouro, a minha terra. E por causa dessa maldição, a minha beleza, como você vê agora, ela não se manterá. Você precisa escolher se você me terá bela à noite e repulsiva de dia, ou bela de dia e repulsiva à noite. Com o encantamento, você não pode ter ambos. O que você escolhe? Céus, disse o Gawain, a escolha é difícil? Tê-la bela apenas à noite e mais nada? Isso me entristeceria o coração profundamente? E se eu deixá-la bela de dia? Então eu tô certo que eu não poderia suportar a noite. Eu devo deixar a escolha nas suas próprias mãos. O que você escolher, bem, então como seu marido, essa escolha também será minha e eu ficarei feliz com isso. Ah! O mais honrado e compassivo de todos os cavalheiros, exclamou a Lady Ragnell, agora o encantamento está completamente liberado? Você me terá bela tanto de dia quanto de noite, porque a única coisa que poderia me libertar dessa maldição maligna era a concessão a mim, por meu marido, de sua própria vontade, da soberania, que é minha por natureza. E agora, cortês Gawain, você fez exatamente isso. Você me concedeu soberania, aquilo que toda mulher deseja, acima de tudo. Beije-me e sejamos felizes. E assim foi que a Lady Ragnell permaneceu bela durante todo o dia e toda a noite, e ela e o Gawain viveram felizes juntos daí em diante. A resposta que salva o Arthur é sempre a mesma em todas as versões desta história: soberania. É uma palavra que pode ser interpretada de formas muito diferentes. Num nível mais imediato, significa o direito de fazer as suas próprias escolhas, o controle sobre a própria vida. Mas nas tradições celtas, a soberania ela ia muito além disso. Era uma figura, uma deusa que personificava a própria terra. O rei só governava com legitimidade se ela o escolhesse, se ele a honrasse, se o casamento sagrado entre eles fosse real. Não era uma metáfora política, era uma cosmologia, uma compreensão de que o princípio feminino, e aqui nós estamos falando daquilo que é criativo, daquilo que é regenerativo, daquilo que é vital, precisa estar em equilíbrio com o masculino para que a vida floresça. Quando esse equilíbrio se rompia, a terra adoecia. A gente viu isso já numa história anterior. E aqui nós chegamos a algo que essa história torna muito claro. Ao falar da repressão do feminino, é muito fácil transformar os homens em inimigo, mas o Gawain, ele existe nessa história por uma razão.
Ele representa o que a Sharon Black fala aqui no livro dela, If Women Rose Rooted, de onde eu tirei a versão da história que eu acabei de contar, aquilo que ela chama de bom masculino. Não o masculino que domina, que impõe, que controla, mas aquele que tem compaixão, que tem honra suficiente para reconhecer a soberania, para reconhecer que soberania não se concede, sempre foi da pessoa. O poeta Robert Bly, ele que estuda psicologia masculina, ele escreveu que a tristeza nos homens ela tem aumentado constantemente desde a Revolução Industrial e ela alcançou uma profundidade que não pode mais ser ignorada. Os homens também foram distorcidos pelo mesmo sistema que distorceu o feminino, porque o problema ele nunca foi a presença de qualidades masculinas no mundo, foi o desequilíbrio. O masculino sem o feminino, ele se torna implacável, destrutivo, incapaz de se relacionar. Mas o feminino sem o masculino, ele também pode se tornar patológico, excessivo, sem direção, incapaz de agir. Nós precisamos dos dois, não em oposição, em relação. É isso que esse casamento sagrado representa nas histórias mais antigas, nas histórias celtas. Não é apenas uma união romântica, é o reconhecimento de que nenhum princípio existe em plenitude sem o outro. É isso que o Gawain ele compreende quando ele devolve a escolha para Lady Ragnell. Ele não está sendo generoso, ele está reconhecendo algo que deveria de ser óbvio, mas que séculos de desequilíbrio tornaram patológico, radical, que o feminino suprimido não desaparece, ele se deforma, ele fica irreconhecível, ele assusta. E o mundo continua continua girando em torno dele, sem conseguir ver esse feminino. Até que alguém para, olha para o que estava evitando, tem coragem de reconhecer o que sempre esteve lá. A Lady Ragnell, ela não se transformou porque ela foi amada. Ela se transformou porque a sua soberania foi finalmente reconhecida. Foi reconhecida até por alguém que tinha poder para usurpar e escolheu não fazer. Essa é a diferença. É uma diferença que importa muito além dessa história. Você não acha? Então, nos últimos vídeos nós percorremos 4 histórias que eu encontrei no trabalho da Sharon Black, 4 formas da gente perder e de recuperar o que é essencial e nós chegamos aqui. Como não podia deixar de ser, eu vou deixar 2 perguntas para você levar. Que encanto que está operando na sua vida agora e que só pode ser quebrado quando você parar de pedir permissão para ser quem você já é? E quem você se tornaria se esse encanto quebrasse? A gente se vê no próximo vídeo.